galera, última semana de aula, hein? Estamos na reta final para fechar com chave de ouro a nossa apostila 8. Lembrando que hoje nós estamos na última aula, na aula 157, mas como ela é uma aula interpretativa e mais elaborada nas explicações, eu vou dividir essa aula em dois momentos. E no dia 18 eu finalizo a aula de hoje. Então hoje a gente vai ver a página 73 e na próxima aula a gente continua esta aula aqui para fechar com chave de ouro 2020, jogar essa chave fora e esperar 2021 e que seja bem melhor do que esse ano. Vamos para a aula? Bom dia, galera! Última semana de aula, vencedores, estamos aqui para finalizar a aula 157, apostila 8, nós vamos dividir ela em dois momentos. Hoje eu faço com vocês o exercício 1, 2 e 3 e no dia 18, a nossa última aula, o nosso último dia de aula, eu finalizo com o exercício 4, 5 e 6, certo? 4 e 5, na verdade. Eu vou ler com vocês a introdução que vai responder o exercício 1 e 2. Então, ele diz o seguinte: considere as contas de luz e água abaixo. Nelas é possível verificar o valor a pagar e como calculá-lo em função do consumo de água em metro cúbico e de eletricidade em quilowatts-hora. Para a conta de luz, o valor a pagar é igual a um fator multiplicado pelo consumo e para a conta de água há uma tarifa mínima e diferentes taxas de tarifação. Então veja aqui, vocês têm uma tabelinha colorida aí no caderno de vocês, na apostila, igualzinha essa aqui. O que ele fala? Eu tenho duas contas, a conta de força, de eletricidade e a conta de água. A conta de força é multiplicado o que gasta por um fator. Veja que esse carinha aqui, dono dessa conta de força, ele gastou 203 kWh, que foi multiplicado por esse fator, ó, 0,2951800. Então, quer dizer que ele vai ter um total a pagar de R$ 59,92. O fator da eletricidade é sempre o mesmo. Então, eu só vou contar quantos quilowatts-hora o carinha ali gastou e vou multiplicar por esse fator para saber quanto que ele tem que pagar no final do mês. Já na conta de água, existem diversas tarifas de pagamento. Então, veja, se a pessoa, nesse caso aqui o carinha, ele gastou até 10 metros cúbicos, ele vai pagar uma tarifa mínima de R$ 26,18, certo? Isso significa que, se ele gastar 1 metro cúbico de água, ele vai pagar R$ 26,18. Se ele gastar 9 metros cúbicos, R$ 26,18. Se ele gastar 10 metros cúbicos, R$ 26,18. A tarifa mínima até 10 metros cúbicos paga-se R$ 26,18. A partir de 11 até 20 metros cúbicos gasto de água no mês, ele tem uma tarifa de R$ 4,70. Então, quer dizer que se o carinha gastou 7 metros cúbicos, ele vai pagar R$ 4,70 desses metros cúbicos, que é R$ 28,70. Veja bem, o carinha, ele gastou 7 metros cúbicos a mais da tarifa mínima. Se eu for contar, ele gastou 17 metros cúbicos, certo? É o excedente que ele paga as tarifas a mais. Então, quanto mais ele gastar além dos 10, ele vai pagar a maior taxa de água, certo? Então, veja, o cara ele gastou aqui 10, ele vai pagar 26,18, mais 7 que excedeu. Então, ele está nesta faixa da tarifa. Então, o excedente que foi 7, ele vai pagar R$ 4,70, resultando em R$ 28,70. Somando os 17 metros cúbicos que esse carinha gastou, ele vai pagar R$ 54,88. A minha pergunta é: se no próximo mês o consumo de energia elétrica dobrar, qual o valor da conta? Então, observe que ele está falando da conta de energia elétrica. Então, eu vou olhar na minha primeira tabelinha aqui, né? Na minha primeira conta, na conta de eletricidade. Lembrando que quanto mais ele gastar, o fator é sempre multiplicado por 0,29518. Então, se ele dobrou o consumo, ele tinha
no mês aí anterior 203, se ele dobrou, eu vou multiplicar por 2, eu vou chegar num consumo de 406 kWh. Então, eu vou pegar esse 406 kWh, né? E vou multiplicar pelo fator, que é 0,2951800. Fazendo essas continhas, eu chego no valor de R$ 119,84 aproximadamente, porque vai dar um monte de casas decimais. Vocês podem fazer essa continha na calculadora, tá bom? Então, de consumo de energia elétrica, se ele dobrar, ele vai pagar R$ 119,84. Usou a segunda tabelinha. Na apostila 8 do ano passado, é que esse ano a apostila foi reformulada. Tinha uma perguntinha sobre a segunda tabelinha, agora não tem mais. Então, acredito que foi colocado aqui para a gente entender a diferença de uma conta da outra, tá bom? Então, vamos para o exercício 2. Ele fala o seguinte: dos gráficos a seguir, o que melhor representa o valor da conta de água de acordo com o consumo? Ele pergunta, veja que o consumo de água, ele começa fixo e tem um crescimento rápido, aumentando a inclinação da reta. Veja bem, ó, se eu perceber no consumo de água até 10 metros cúbicos, ele tem um valor fixo e depois ele vai aumentando de acordo com o consumo de água. Então, o exercício 2, a gente analisa a segunda tabelinha aqui, vendo que existe um consumo fixo, uma tarifa mínima, então provavelmente este nosso gráfico terá uma constante até 10 metros cúbicos e depois vai aumentando conforme o consumo. Então, se eu perceber aqui, ó, o único gráfico que tem uma constante aqui, que começa fixo e o crescimento depois vai aumentando, é a alternativa A. Veja que aqui, ó, eu tenho uma constante, coisa que não acontece nos outros, que significa aqui que é a tarifa mínima de 10 até 10 metros cúbicos. Então, a alternativa correta é a A, certo? Agora vamos, então, para o exercício 3. Fácil esse, né? No exercício 3, ele diz: a taxa de vacinação contra a gripe em uma cidade nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 se deu de forma linear. Veja que eu tenho um gráfico linear que ele, em 2013, a taxa de vacinação chegou a 67%, em 2015 ela caiu para 59% e em 2017 ela subiu até 61%, né? Então, eu quero saber a taxa de vacinação de 2014, aqui, ó, exatamente este ponto aqui. Qual foi a porcentagem da taxa de vacinação em 2014? Então, eu vou tirar o gráfico aqui para a gente poder resolver. Então, como 2014, eu vou voltar por ele aqui em cima, ó. Como 2014 está entre 2013 e 2015 e a gente tem um gráfico linear constante, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a taxa de 2013 e a taxa de 2015, vou somar, dividir por 2 e eu encontro 2014, que está exatamente no meio. Então, vamos pegar lá que a taxa de 2013 foi de 67%, vou pôr só o 67%, mais a taxa de 2015, que foi 59%, e vou dividir por 2. 67 mais 59, eu encontro 126%, que dividido por 2, eu chego no 63%, que foi a taxa de vacinação de 2014, certo? Agora eu vou virar a página. No exercício B, ele quer a taxa de vacinação de 2016. Então, é a mesma coisa. Ó, pus o gráfico aqui, 2016 está entre 2015 e 2017, é o gráfico linear, ele quer exatamente qual é a porcentagem deste ponto aqui. Então, eu vou subir esse gráfico e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior.
eu vou pegar a taxa de vacinação de 2015, que foi 59%, mais a taxa de vacinação de 2017, que foi 61%, e dividir por 2. Somando 59 mais 61, vai dar 120. E 120 dividido por 2, eu chego no 60%. Então, eu posso dizer que em 2016 eu tive 60% de vacinação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês na última aula de 2020, que vai terminar com a melhor matéria, matemática. Beijos, fiquem com Deus e até o dia 18, hein?